Parte 10. Marineford. A ascensão do deus da guerra. O chamado para Marineford não foi um pedido, foi uma convocação inevitável. A execução pública de Portgas de Ace, filho do rei dos piratas, era mais do que uma sentença. Era uma peça de teatro cósmico encenada pelo governo mundial para reafirmar seu domínio absoluto. E São Nerona Luffy, o príncipe do mundo, não seria um mero espectador. Ele seria o ator principal no lado da ordem. No dia do confronto, a atmosfera sobre Marineford era de eletricidade e sangue prestes a ser derramado. A frota da marinha, os Shichibukai, os almirantes, todos eram peças no tabuleiro. Luffy observou tudo do alto da plataforma de execução, ao lado de Sengoku e dos demais. Seus olhos âmbar percorreram o campo de batalha, analisando forças, calculando resultados. Ele viu Barba Branca, uma lenda viva, um terremoto ambulante que desafiava a ordem simplesmente por existir. Quando a batalha eclodiu em um cataclismo de fogo, gelo, luz e sombra, Luffy permaneceu imóvel. Ele observou o Monkey D. Luffy, seu homônimo caótico, invadir a praça com uma determinação feroz e tola. Viu aquele garoto, movido por um amor simples por seu irmão, quebrar todas as regras do jogo. Por um instante fugaz, uma pontada de algo estranha, talvez reconhecimento, talvez inveja da liberdade irracional, tocou seu coração. Mas foi rapidamente esmagada pelo rugido de Azura dentro dele. Aquela era a desordem personificada. A batalha atingiu seu clímax. Barba Branca, mesmo ferido, ainda era um titã. Com um golpe final que rachou os céus e o mar, ele abriu caminho para seu filho. O almirante Akainu moveu-se para o golpe final contra Ace. E foi então que o comando silencioso de Imo, transmitido diretamente para a mente de Luffy, ecoou: acabe com a lenda. Agora. Luffy deu um passo à frente, à beira da plataforma. E então, ele desprendeu-se. Não foi uma transformação comum. Foi uma revelação. O ar ao seu redor rachou como vidro. Sua forma humana dissolveu-se em um turbilhão de escuridão primordial e luz sagrada corrompida. Quando a aura se dissipou, não era mais São Nerona Luffy quem estava ali. Era Azura, o deus da guerra. Ele cresceu até triplicar de tamanho. Seu corpo era uma armadura viva de ossos divinos negros e músculos de energia âmbar pulsante. 6 braços musculosos emergiram de suas costas, cada um segurando uma arma feita de sombra solidificada. Suas 2 espadas negras originais, as 2 lanças, um arco de trevas e uma massa de espinhos feita de maldição pura. Seu rosto era uma máscara de beleza demoníaca e fúria divina, com 3 pares de olhos que brilhavam como sóis negros, vendo o passado, presente e futuro do campo de batalha simultaneamente. Asas de penas negras e luz dourada rasgada se estendiam de suas costas, bloqueando o sol. O próprio ar gemeu sob seu peso existencial. Um silêncio mortal, mais profundo que qualquer grito, caiu sobre Marineford. Até mesmo os almirantes congelaram, instinto puro gritando perigo. Barba Branca, de pé sobre o convés do Moby Dick, ergueu os olhos. Ele não viu um jovem ou um príncipe. Viu o fim chegando. Parece que os deuses decidiram descer ao campo de batalha, rosnou, um sorriso feroz estampando seu rosto. Vamos, então. Vamos fazer os céus tremerem. Azura não falhou. Ele ordenou. Sua voz era de 1000 trovões e o sussurro da morte, saindo de todas as direções ao mesmo tempo. Edvard Nevgat. Sua era já terminou. Sua existência é um erro na ordem. Eu sou a correção. Ele desapareceu do alto da plataforma e reapareceu no ar, diante do Moby Dick, em um movimento que desafiou o espaço. Seus 6 braços se moveram. A batalha que se seguiu não foi uma luta, foi um desmantelamento da realidade. Barba Branca desferiu um golpe de terremoto que podia partir ilhas. Azura ergueu uma das lanças e, com um comando de neutralização, o tremor foi desfeito antes de tocar seu corpo, dissipando-se como uma onda contra um penhasco absoluto. Azura atacou. Suas espadas negras cortaram ao ar, mas a própria conexão de Vitebeard com a fruta do diabo, causando ao Yonko uma dor agonizante e repentina que era espiritual e física.
Suas lanças perfuraram o espaço, aparecendo simultaneamente em pontos diferentes ao redor de Vitebeard, forçando-o a se defender de ataques que vinham de dimensões ligeiramente deslocadas. Vitebeard, rugindo de dor e fúria, canalizou todo o seu ar e poder em um único soco, concentrando a força para destruir o mundo. O ar rachou em linhas brancas de força pura. Azura, pela primeira vez, sorriu com seus 3 pares de olhos. Ele não esquivou. Ele reuniu todas as 6 armas em uma formação circular diante de si e as fundiu com um pensamento. Mokushiroko, Yamino Tentei, Apocalipse, o céu negro. Das armas fundidas, um vórtice de escuridão absoluta e luz sagrada invertida explodiu, engolindo o golpe final de Vitebeard. Não houve explosão. Houve um apagamento. O som desapareceu. A luz distorceu-se. Por um segundo, um círculo de puro nada, um buraco na realidade, existiu entre eles. E então, o vórtice colapsou, e o contra-choque atingiu Vitebeard. Não foi um golpe que quebrou ossos. Foi um decreto que desfez a lenda. O corpo de Edvard Nevgati parou no ar. Suas cicatrizes pareciam brilhar com uma luz negra interior. Seu poderoso coração, que batia há décadas como um tambor de guerra, vacilou. O poder da fruta Gura dentro dele amorteceu-se, silenciado pela manipulação energética e pelo amaldiçoamento de Azura. Vitebeard caiu de joelhos no convés, seu maremoto interior acalmado. Ele olhou para o demônio Deus que pairava sobre ele, e em seus olhos, em vez de medo, havia um brilho de compreensão trágica. Então, esse é o verdadeiro rosto do mundo que eu desafiei. Rugir, rugir. Azura desceu, pousando suavemente diante do Yonko moribundo. Com uma voz que agora era apenas um sussurro onipresente, ele disse: sua era não foi encerrada por um homem. Foi encerrada pela ordem das coisas. Descanse, fantasma. O mar não precisa mais de seu tremor. Com um gesto final, quase respeitoso, uma das espadas negras de Azura moveu-se como um raio. Foi um corte tão limpo, tão imbuído do conceito de fim, que não derramou uma gota de sangue. A cabeça de Edvard Nevgati, o homem mais forte do mundo, caiu. Seu corpo, e depois seu navio, começaram a se desintegrar em partículas de luz negra, sendo apagados da existência da mesma forma limpa e final como Nico Robin fora, mas em uma escala monumental. O silêncio que se seguiu foi de terror absoluto. A marinha venceu. A ordem prevaleceu. Mas ao custo de testemunhar algo que não era humano, não era pirata, não era marine. Era um princípio encarnado. Azura, o deus da guerra, ergueu seus 6 braços, suas armas desaparecendo em fumaça escura. Ele olhou para o resto do campo de batalha. Para o garoto Luffy, inconsciente e quebrado. Para os piratas em fuga. Para a marinha em choque. Sua voz trovejou mais uma vez. A ordem está restaurada. A lenda está morta. Este é o fim. E então, a forma monstruosa começou a se dissolver, recolhendo-se de volta ao corpo de São Nerona Luffy, que permaneceu de pé no ar por um momento, antes de desaparecer em um portal dourado e negro, sem olhar para trás. Em Mary Joyce, ao reportar-se a Imo e aos anciões, Luffy foi formal, preciso. Barba Branca foi eliminado. A ameaça foi neutralizada. Marineford foi um sucesso. Mas dentro dele, enquanto Azura se aninhava satisfeito, a centelha de dúvida quase uma se apagou, ofuscada pela sensação avassaladora de poder absoluto que ele experimentara. Ele não era apenas o príncipe. Ele era o deus da guerra. E o mundo, agora mais do que nunca, estava ao seu alcance. A linha entre Luffy e Azura nunca fora tão tênue. E a estrada para o trono agora parecia pavimentada não com segredos, mas com os restos apagados de lendas.